por até aqui o Senhor ter nos sustentado e nos guardado, Pai. Deus, nós te louvamos, nós engrandecemos o teu nome nessa noite, Pai. Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, porque muitos queriam estar aqui nesta noite, Pai. Mas a força... não puderam estar aqui, não tiveram força, Pai. Mas eu te louvo e engrandeço o teu nome, porque os teus filhos estão aqui, porque o teu Espírito Santo conduziu a cada um, Pai. Nós te louvamos, Pai, e te apresentamos também aqueles que não tiveram força para estar aqui nesta noite, mas nós estamos intercedendo pelos teus filhos, Pai, e te agradecemos, Senhor. Toma a primazia deste lugar, Senhor. Tu tem liberdade, Espírito Santo, para operar no meio do teu povo, enquanto a tua palavra for ministrada nesta noite, Pai. Vai operando, vai trabalhando, Senhor. Pai, ainda que nós não venhamos sentir, ainda que nós não venhamos ver, aleluia, aleluia, Senhor. Nós te glorificamos, Pai. Este lugar é teu, aqui é os teus filhos. Opera, Pai, de forma gloriosa nesta noite, Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos, Pai. Continua operando no meio da tua igreja, para a honra e glória do teu nome santo. Amém. Aleluia. Boa noite, meus irmãos. Graça e paz, tudo bem? Aleluia, Deus é bom. Deus é bom, Ele é sempre bom. Aleluia, louvado seja Deus. Aleluia. Aleluia. Enquanto o louvor estava ministrando, prefiro a tua presença, o Espírito Santo de Deus começava a me lembrar das palavras. E me fez lembrar de Moisés. Moisés está liderando e conduzindo um povo que estava murmurando, reclamando, não estava entendendo o que estava acontecendo. E Moisés, ele é um líder levantado pelo Senhor, que dá força, e ele intercede. E por conta da revolta do povo, a murmuração, Deus diz que vai levantar um anjo e conduzir. Mas Moisés se levanta em meio à intercessão daquele povo e diz: Senhor, se tu não for, eu não aparto daqui. Sem a tua presença, eu não irei. Aleluia. Ei, o melhor de Deus, o melhor para mim e para a tua vida é a presença dEle. Muitas pessoas lá fora acham que precisa de bens materiais, disso e daquilo. Mas com a presença dEle, nós iremos vencer. É com a presença do Espírito Santo que habita dentro de você que nós iremos prosseguir avante e iremos vencer. Porque Jesus diz: tem de bom ânimo, porque eu venci. E assim, eu e você iremos vencer em nome de Jesus. Aleluia. Pode sentar em nome de Jesus. Hoje é um culto de oração, mas nós temos também a palavra do Senhor. E eu quero pedir para você que você venha estar ligado, prestando atenção em cada palavra que vai ser ministrada aqui nessa noite. Porque o Senhor, Ele é aquele que nos dá instrução. O Senhor é aquele que nos dá a resposta. Em meio à palavra, pode vir a tua resposta. Em meio à palavra de Deus ministrada nessa noite, pode vir uma palavra, uma chave para destravar a tua vida. E quando eu digo destravar, as pessoas pensam só em financeira. Mas é o destravar espiritual da tua vida. Tem muita gente lá fora que tem uma vida boa financeiramente, mas não tem a paz que Deus te deu. Mas não tem o Espírito Santo dentro de você. Mas nessa noite, é a noite do destravar de Deus na tua vida. É a noite de estratégia de Deus para a tua vida. Então fica atento, presta atenção em cada palavra nesta noite. Porque o Senhor preparou algo da parte de Deus para a tua vida. Preparou um alimento fresquinho. E eu já quero convidar aqui o nosso pastor. Você precisa entender que o culto de hoje é de hoje. O de quinta vai ser o de quinta. Mas o que Deus vai trazer hoje é para hoje e é para você. Então presta atenção em cada palavra. Guarda no teu bom depósito, porque Deus vai falar conosco nessa noite em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Eu vou ministrar com isso aqui. Pode ligar, botar ele ali. Glória a Deus. Senhor é bom. Aleluia. Quantos aqui estão felizes nessa noite? Você está vivo, você está respirando.
você está falando, você está se movendo. Então esse é um grande motivo de grande alegria. Não importa as tribulações que você viveu hoje, mas eu tenho certeza que você passou. E a palavra do Senhor diz que tende por motivo de grande alegria quando passardes por grandes tribulações. Então se você está aqui, eu tenho certeza de uma coisa: não importa o que aconteceu, você passou, amém? Glória a Deus, aleluia. Então, irmãos, hoje é culto de oração e nós vamos ouvir um pouco a palavra do Senhor e logo em seguida nós vamos orar, amém? Mas o Senhor hoje Ele quer nos instruir como nós devemos orar. Existem formas corretas de se orar. Existe um modelo de como nós devemos orar. Amém? E eu creio que cada vez mais essa igreja, ela vai ficar boa. Ela vai ficar afiada da maneira como devemos orar. Porque quantos aqui querem ter resposta das suas orações? Amém? Eu quero. E sabe, irmãos, Jesus garantiu que se nós pedirmos alguma coisa ao Pai, no nome dEle, Ele nos dará, Ele nos responderá. Então, irmãos, nós precisamos alinhar o nosso pensamento, o nosso modo de viver, para que nós possamos, de fato, estar recebendo aquilo que nós pedimos a Deus. Mas a palavra também diz que muitas vezes nós pedimos e não recebemos, porque nós não sabemos como pedir. Não sabemos para que nós estamos pedindo. Às vezes pedimos coisas que nós não precisamos. Você sabia que o seu pai, ele dá o que você precisa e não o que você quer? Amém? Então, irmãos, Deus, ele faz isso. Ele nos dá aquilo que nós precisamos. Aquilo que nós precisamos, nós não temos um pai irresponsável. Tudo aquilo que nós precisamos, o nosso pai vai nos dar. Amém? E nós devemos pedir exatamente aquilo que nós precisamos. Porque se a gente pedir alguma coisa que nós não precisamos, ou que o Pai não é da vontade dele para nos dar, não adianta você pedir, porque nós não vamos ter. Amém? E hoje eu tenho uma palavra no meu coração. Essa palavra saltou meu coração ontem. Estava aqui na igreja, estava ali fazendo algumas coisas e orando, e me veio essa palavra. E eu quero que você abra a sua Bíblia comigo lá em Mateus, capítulo número 6. Mateus capítulo número 6 e o versículo 33. O Senhor é bom? Às vezes chegam algumas perguntas para a gente, e essas perguntas elas são cruciais, elas são uma chave mesmo para abrir algo, né, para destravar algo, ou nos alertar para falar sobre algo. E me veio uma inquietação sobre esse texto, porque Jesus disse algo aqui. Mateus capítulo 6, o versículo 33, ele diz: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas que você possa imaginar, e as demais coisas que você possa precisar, e as demais coisas que são necessárias para a minha e para a sua vida, as demais coisas, elas serão acrescentadas. Amém? Curve suas cabeças. Curve sua cabeça, feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus eu te dou graças. Obrigado, Pai, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, pela tua instrução. Senhor, nós estamos aqui nessa noite para ouvir a tua voz, para sermos ministrados pelo Espírito Santo do Senhor e poder desfrutar da tua presença gloriosa, poder desfrutar do teu poder, da tua unção, da tua graça nesse lugar. Eu oro, Pai, por cada um dos meus irmãos que aqui estão. Eu oro também por você que está assistindo agora essa mensagem. Eu oro pela sua vida, para que haja um entendimento, uma revelação da parte do Espírito Santo de Deus, do que nós devemos buscar primeiro, do que é que nós devemos nos esforçar, do que é que nós devemos focar a nossa atenção e a nossa busca incansável, o nosso desejo, o nosso mover, seja para buscar o teu reino e a tua justiça. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Então quem foi que falou isso aqui, irmãos? Foi Jesus. Ele diz: buscai primeiro
o reino de Deus e a sua justiça. Então, irmãos, eu já vejo algo aqui bem importante para essa noite de oração, que a primeira coisa, às vezes a gente está preocupado em buscar coisas, né? As demais coisas, mas Deus está querendo que nós busque primeiro o reino dele e a sua justiça. E dessa forma, uma vez que nós buscamos o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas, elas serão acrescentadas. Amém? Ou seja, serão colocadas na nossa vida. Uma vez que a gente busca o reino e a justiça de Deus e encontra ela, as demais coisas vão estar conosco. E aí, irmãos, me veio algo no meu coração. Se as demais coisas provavelmente não estão chegando na nossa vida, é porque talvez nós não estamos buscando de fato o reino de Deus e a sua justiça. Eu queria que você prestasse atenção, porque Deus, Jesus, ele não pede que você busque apenas o reino. Você já parou para pensar sobre isso? Porque Jesus podia dizer simplesmente: busque o reino de Deus em primeiro lugar. Mas tem algo associado: o reino de Deus e a sua justiça. Esse reino, irmãos, tem um rei. Nesse reino tem alguém que governa. Nesse reino tem uma justiça estabelecida. Tem um meio pelo qual nós devemos viver. Pelo meio pelo qual nós devemos andar. O meio pelo qual deve ser a nossa vida. E eu não sei se os cristãos eles têm se atentado para isso. Quanto lembra aqui de João 3:3? Um homem chamado Nicodemos vai ao encontro de Jesus. Um homem que era conhecedor das Escrituras, tinha bastante conhecimento das coisas. Ele reconhece que Jesus é um enviado de Deus. Ele diz: fazer as coisas que tu fazes só pode ser filho de Deus, ou só pode fazer através de Deus. E algo bem interessante, irmãos, é como se Jesus, mudasse completamente aquela conversa. Ele disse: Nicodemo, deixa eu dizer uma coisa. Você não pode ver e nem entrar no reino de Deus se não nascer de novo. Sabe, irmãos, é algo bem interessante que a gente precisa prestar atenção nisso. Veja, Jesus veio fazer o quê? Inaugurar um reino, veio estabelecer um reino. Mas existia uma forma, até a forma de entrar no reino, de ver o reino de Deus, só tem uma forma: nascendo de novo. Quantos aqui já nasceram de novo? Glória a Deus. Então você já pôde entrar e ver o reino de Deus. Amém? Agora, irmãos, nessa parte, Jesus ele acrescentou a justiça. Ele acrescentou só apenas o reino. Ou seja, para entrar no reino é necessário nascer de novo. Agora, uma vez que você entra para o reino, nesse reino tem uma justiça. E é algo, irmãos, eu sei que nós, como brasileiros, nós estamos muito distante. Não entendemos muito o contexto, uma forma de se viver em um reino. Eu acredito que muitos vêm hoje para Jesus e pensam que viver em Cristo Jesus, viver no reino de Deus, é viver na casa de mãe Joana. E não, no reino de Deus existe uma justiça, existe uma ordem, existem mandamentos, existem decretos, meios pelos quais nós devemos viver. E é por isso que Jesus diz: ei, busque primeiro, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Agora eu pergunto nessa noite para você, irmãos. Às vezes é comum a gente dizer: eu estou indo para a igreja porque Deus disse que é melhor, é preciso buscar o reino de Deus primeiro. Irmãos, não é só vir uma igreja, você está buscando o reino de Deus. Porque o reino de Deus não está aqui na igreja. O reino de Deus não está aqui nesse lugar. Esse lugar é um lugar, inclusive, apropriado para nos ensinar, para nos instruir como é um modo de viver no reino de Deus. Amém? E aí eu comecei a me perguntar: será que as pessoas de fato já sabem aonde está o reino de Deus? Porque se Jesus está falando para que nós venhamos a buscar esse reino, nós temos que encontrar ele, não é? Sim ou não? Agora, onde está o reino de Deus?
Aonde está o reino de Deus? Abra lá em Lucas capítulo 17. Glória a Deus. Lucas capítulo 17 e o versículo de número 21. A palavra do Senhor vai dizer assim, ó: não digam, o reino está aqui ou o reino está ali, porque eis que o reino de Deus está onde? Dentro de vós. Glória a Deus. O reino de Deus não está aqui, o reino de Deus não está ali, o reino de Deus não está acolá. O reino de Deus está dentro de nós. Oh, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Deus, irmãos, Ele procurou corações abertos, corações que se esvaziaram para Ele vir fazer agora uma habitação dentro dele. Mas quando Ele encontrou esse coração, dentro desse coração, neste espírito, Deus estabeleceu o seu reino dentro de você. Deus estabeleceu o reino dele dentro de você. Deus estabeleceu o reino dele dentro de você. Aonde está o reino de Deus? Diga: dentro de mim. Você se alegra com isso, irmão? Você crê mesmo nisso? Você crê que há um reino dentro de você? Então, irmãos, começa por aí. Ao invés de você ficar inquieto, buscando aqui, ali, acolá, começa a procurar aonde foi que Deus veio habitar. Porque Deus não habita numa casa feita por homens. Deus não habita em uma casa feita de barro, em uma casa feita de madeira, feita de ferro, feito de nada disso. Deus habita dentro de mim, dentro de você, no ser no qual Ele criou. E agora Ele veio fazer a habitação dentro de mim, dentro de você, irmãos. Então nós precisamos começar a buscar o reino de Deus e a sua justiça aonde? Dentro de nós mesmos. É por isso que nós falamos, por isso que João diz: o maior habita onde? Aonde é que o maior habita? Dentro de mim. Maior é o que habita em mim do que o que habita no mundo. Irmãos, você tem algo poderoso que você carrega. Aleluia. Eu oro para que nessa noite o Espírito Santo traga a revelação do que é que já está aí dentro de você. Porque, irmãos, a palavra do Senhor diz que nós devemos buscar primeiro isso que está aqui dentro, que Deus veio colocar, irmãos. Deus veio colocar o seu Espírito dentro de mim, dentro de você. Quando nós encontrarmos Ele, as demais coisas vão sendo acrescentadas. As demais coisas vão sendo acrescentadas. As demais coisas vão sendo acrescentadas. E você agora começa a desfrutar, a se deliciar de tudo isso que vai chegando. Mas começa primeiro com o que está aqui dentro. Aleluia, glória a Deus. O reino de Deus habita dentro de nós. Sabe, irmãos, isso me trouxe uma alegria tão grande. Porque, irmãos, em meio às situações, porque quando você lê esse contexto de Mateus 6,33, Jesus vai dizer que buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas, né? Ele vai falar que nós não devemos andar preocupados com o que comer, com o que vestir. Amém? Qual deve ser o nosso cuidado? Ou a nossa preocupação? Com o que nós devemos nos ocupar? Em buscar o reino dele e a sua justiça. Aonde? Dentro de nós. A Bíblia fala, irmãos, que nós nascemos de novo. Somos uma nova criatura. A presença gloriosa do Senhor veio habitar no nosso espírito e tudo está aqui. É por isso que Jesus, ele fala que o Pai procura. Ele procura, mas ele encontrou. Diga, ele encontrou. Diga, ele me encontrou. Os tais que ele procurava, que viesse adorar ele em espírito e em verdade. Porque é daqui, irmãos, na carne, na alma, você não adora verdadeiramente a Deus. Porque Jesus, ele disse: no mundo tereis aflições, mas em mim, aonde? Aqui dentro. No mundo, lá fora, a sua alma, a sua carne se perturba, mas aqui dentro você tem bom ânimo.
Aqui dentro você tem bom ânimo, aqui dentro você tem paz, aqui dentro você tem alegria, aqui dentro você tem mais do que aquilo que você pode imaginar. Aqui dentro você é muito mais do que aquilo que você pensa em ser. Na nossa mente humana, na nossa capacidade humana, irmãos, é impossível você crer em coisas que aqui dentro é possível de fazer. O reino de Deus habita dentro de mim e dentro de você. Então, irmãos, nessa noite você já vai sair daqui entendendo que Jesus, ele disse que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Ou seja, você acorda, você levanta e a primeira coisa que você entende: Deus, nós cantamos aqui nesse instante, não foi? Não está distante, estás aqui. Sei que estás comigo a todo instante, não estás distante, estás aqui. Não me desampara, sei que tu não falha. Maior é o quê? Maior é o Deus que habita em mim. Verdade, irmão, foi Jesus que disse. Foi Jesus que disse aonde é que Ele está habitando, dentro de mim, dentro de você. Agora é por isso que nós precisamos renovar essa cachola aqui, para entender aonde as coisas poderosas de Deus estão. Deus veio habitar aqui, Ele estabeleceu uma extensão do reino do céu aqui em nós. Amém? Então nós precisamos entender isso. Jesus disse que nós devemos buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. E aí você se depara: Senhor, cadê tu? Cadê onde é que tu está? Ele: estou dentro de você. Uau, tá bom aqui. E aí você lembra da justiça: eu sou justiça de Deus, eu sou justificado em Cristo Jesus. Portanto agora não há mais nenhuma condenação para que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas segundo o que está dentro, não os que está fora. Não anda mais no que sua carne sente, não anda mais nos seus pensamentos, mas guiado pelo Espírito, segundo o Espírito. E para esses não há mais nenhuma condenação, porque o Espírito de Deus testifica com o meu Espírito que agora somos filhos dele. Aleluia! E isso começa a mudar a sua realidade, irmãos. Você vai começar a encontrar o reino de Deus aí, porque fora, ao seu arredor, as coisas estão bem ao contrário. O negócio está pegando, a coisa está ficando feia, mas você não olha para fora, você olha para dentro. Você não vai olhar para o exterior, você não vai olhar para as coisas que estão te perturbando, trazendo perturbação na sua mente. Você se volta para cá, porque é aqui onde Ele está. E Ele começa agora a trazer confirmação para você: eu estou contigo, eu não te desamparo, eu nunca te deixarei, eu nunca te desamparo, eu estou sempre com você, eu sou fiel, eu estou contigo, eu te salvei, eu te protejo, eu te guardo, nada vos arrebatará da minha mão. E aí você começa a desfrutar desse reino. Aí você vai começar a aquietar e vai começar a saber quem é Deus, porque você vai começar a ver que o maior de fato está dentro de você. Amém? Sabe, irmãos, o Orlando falou nesse instante aqui que às vezes, as pessoas estão muito preocupadas com coisas, mas Deus quer que nós viemos a prestar atenção com o reino dele. Não é um reino passageiro, é um reino eterno. Amém? Abra lá em Romanos capítulo 14, versículo de número 17. Romanos capítulo 14, o versículo de número 17. Uma vez que Jesus disse que nós devemos buscar o reino de Deus, e o próprio Cristo, o próprio Jesus diz aonde é que esse reino está. Vamos entender o que é que tem nesse reino, o que é esse reino. Irmão, se você prestar atenção nos evangelhos, Jesus, em todas as palavras, os sermões dele, em todas as vezes que Jesus estava ensinando, em todas as palavras Jesus falava do reino de Deus. É chegado o reino de Deus, arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. O reino de Deus é comparado, o reino de Deus é semelhante, o reino de Deus é como isso. Você já prestou atenção nisso? Jesus só falava do reino de Deus. Quem era o rei? Ele. Quem veio estabelecer o reino? Ele. Ele ia falar de outra coisa? Não, do reino. Há um reino. Por isso que Nicodemo chega para conversar com ele e diz: a conversa aqui para começar tem que começar por aqui. Se não nascer de novo, não pode entrar.
Se não nascer de novo, primeiro ele diz não pode ver, e depois ele diz se não nascer da água e do Espírito não pode entrar. Já começa por aí que eu vejo que você pode ver, mas também você pode entrar. Quem aqui quer ficar só de fora? Eu não quero. Você já foi numa festa chique, banquete, exposto, e você olhar de longe assim e não ser convidado? Mas o Senhor nos chamou, nos convidou para entrar no reino. Aí uma vez que nós entramos, aí Ele veio estabelecer o reino dentro de nós. As coisas de Deus, o Espírito Santo explica tudo, amém? Aqui você não entende nada. Glória a Deus. Então vamos entender o que é o reino de Deus. Romanos capítulo 14, versículo 17. O apóstolo Paulo escrevendo aos romanos, ele diz: pois o reino de Deus não diz respeito ao que comemos ou bebemos, mas uma vida de quê? De justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Se servirem a Cristo com essa atitude, agradarão a Deus e também receberão a aprovação das pessoas. Portanto, tenhamos como alvo a harmonia e procuremos edificar uns aos outros. Aleluia, glória a Deus. Começa agora a mudar uma coisa aqui. Paulo diz: o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é o quê? Começa com justiça, paz e alegria no Espírito Santo. É por isso, irmãos, que quando você procura o reino de Deus, você vai encontrar todo mundo lá fora apavorado e você uma paz aqui dentro. Todo mundo descabelado, se desesperando, e você ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Tá rindo de quê? Porque a alegria habita dentro de mim. Porque a paz habita dentro de mim. Eu gosto demais daquela canção: há um lugar de descanso em ti, há um lugar de refrigério em ti. Só no Senhor você encontra isso. Você não vai encontrar no mundo. Jesus disse: eu vos dou a minha paz, eu não vos dou como o mundo dá. Aonde é que está essa paz? Diga: dentro de mim. Você não vai mais abrir a sua boca para dizer: Senhor, eu estou descabelado, não aguento mais. Não, a paz habita aqui dentro. Porque Deus estabeleceu o seu reino, e no seu reino tem tudo isso: justiça, paz, alegria no Espírito Santo. E aí ele disse: servir a Cristo com essa atitude, com o quê? Com paz, com justiça, com alegria, com paz. Ele disse: servir a Cristo com essa atitude, agradarão a Deus e também receberão a aprovação das pessoas. Olha, você agrada a Ele, porque você está fazendo como Ele, porque nesse reino existem regras. Eu faço parte do reino de Deus, reino de justiça que não terá fim, e agora quer viver uma vida de qualquer jeito, fazendo de todo jeito, fazendo de cara emburrada, fazendo triste. Não, irmãos, nós devemos nos alegrar em servir ao Senhor todos os dias, porque foi feita justiça por mim e por você. Amém? Sabe, desde domingo não, desde que a gente começou a falar sobre o culto de missões, que eu fui pego por esse espírito missionário. Porque Deus derramou da sua graça sobre nós, para que nós venhamos a ter misericórdia para com os outros. A graça do Senhor sobre nós é para que nós tenhamos cada vez mais misericórdia para os outros. Por quê? Porque Deus teve misericórdia de nós, até que fôssemos alcançados pela graça. Você vai encontrar o irmãozinho que dá trabalho, o irmãozinho que faz raiva todo dia, o irmãozinho que espalha contenda, o irmão que fala mal de você, aquele que começa a te perseguir, e você, a misericórdia do Senhor está sobre ele. A graça está sobre mim, e sobre ele está a misericórdia do Senhor. Porque a misericórdia do Senhor vai chegar sobre as pessoas hoje através da minha e da sua vida. Mas existe um jeito: com paz, com justiça e com alegria. Amém? E aí ele diz: portanto, tenhamos como alvo a harmonia e procuremos fazer o quê? Edificar uns aos outros. Amém? Volte lá para Mateus capítulo 6 agora, para a gente encerrar nesse instante essa mensagem. Mateus, capítulo número 6 e o versículo de número 9.
E é algo que o Espírito Santo trabalhou dentro de mim. Sabe, irmãos, nós precisamos cada vez mais melhorar esse tipo de oração. A forma como nós devemos orar. Às vezes a gente vem a esse lugar, às vezes a gente acorda de manhã e a primeira coisa é orar. Às vezes até você busca o reino de Deus, mas não busca com essa justiça. Porque, irmãos, como é que você imagina o Pai e o Filho e o Espírito Santo? Você já parou um pouquinho para pensar como é que eles estão lá no céu? Eles estão lá só preocupados em administrar as coisas e tudo em seu bem próprio, comum. E aí, Jesus, tudo ok? Tudo ok. E aí, Espírito Santo, tudo bem? Tudo bem. E aí, rapaz, hoje, glória a Deus, hoje nós vamos desfrutar desse céu maravilhoso que nós temos. Não, irmãos, a palavra diz que Deus nem dorme, cuidando de mim e de você. Jesus disse: eu trabalho e o meu Pai também trabalha até hoje. Todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, toda hora é Deus trabalhando em prol nosso, em prol dos outros. Eles não estão fazendo nada em função de si mesmo. Eles estão fazendo algo sempre em função de outros. Por isso, Jesus, aí os discípulos estão com Jesus e eles questionam que João, os discípulos de João, tinham uma forma de orar. Ele diz: nós não sabemos como orar. Nos ensina como devemos orar. Quantos aqui vieram hoje dispostos a aprender cada vez mais a orar verdadeiramente a Deus? E Jesus, irmãos, ele estabeleceu um modelo de oração que eu acredito que poucas pessoas têm prestado atenção nisso. A primeira coisa que é impactante, talvez nós hoje nem se damos conta tanto disso, é que Jesus inaugurou uma forma de oração que ninguém nunca tinha orado. O povo orava a Deus, o excelso, o todo-poderoso. Aí Jesus começa agora um novo tipo de oração. Ele diz: portanto, ore da seguinte forma: Pai. Ninguém nunca tinha chamado Deus de Pai. Alô? Aí Jesus disse: agora o modelo de oração não é mais Deus, não, é Pai. Com intimidade, com aproximação. Pai meu. É assim que está escrito? Você já começa a perceber algo por aí, irmãos? Qual é o modelo da nossa oração? Que a nossa oração não pode ser, você não vai ver em nenhum lugar Jesus estabelecendo uma oração que é só para mim: oh Pai, me socorre, Pai, me traz aqui provisão, Pai, eu estou precisando tanto. Ei, o modelo de oração é coletivo. E às vezes, irmãos, nós estamos muito no egoísmo. Venha a mim, venha a mim, venha eu, venha eu, venha eu, venha eu, venha eu, venha eu. E no reino de Deus, a regra é Pai nosso. Não é um Pai meu. É um Pai nosso, que estás aonde? No céu. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o quê? Venha a nós o quê? O teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no... Qual é a vontade de Deus do céu? É que estejam as coisas acontecendo só favorável para Ele? Sabe, irmãos, nós precisamos alinhar o nosso coração com isso, aprendendo que nós devemos buscar o reino de Deus e a sua justiça. A Bíblia diz que Deus fez justiça por todos. E aqui Jesus inaugura todos aqueles que foram feitos justiça. Agora nós devemos orar por todos eles. Amém? Glória a Deus. E nós devemos aprender a isso, irmãos. E o reino de Deus? E o Pai nosso? É só o Pai desses irmãos que estão aqui? Sabe, esses dias com esse espírito missionário que a gente estava, clamando, intercedendo, nós devemos orar, irmãos, por todos. Por isso é que não falta, é motivo de oração. Pelo que nós devemos orar? E aí eu me pergunto, sabe, quando Deus fala de primeiro lugar, isso está relacionado com um princípio de Deus, que são as primícias.
Deus quer que seja dado a Ele o primeiro lugar, sempre a Ele, sempre a Ele. Nós devemos sim, irmãos, dar o primeiro momento do nosso dia para Deus, mas é só para nós? Eu pergunto hoje, por que nós oramos hoje? Quantos irmãos da igreja nós lembramos de orar hoje? Começando por os daqui. Mas o reino de Deus não é só aqui. Quantos irmãos de outras denominações nós temos? E a nossa oração deve ser por todos. Ah, pastor, eu vou orar por todos. Não, você vai orar pelo menos por uma outra pessoa, menos por você. Menos, Pai meu, venha a mim, venha a nós o teu reino. Venha a nós o teu reino, que o teu reino venha se estabelecer dentro de nós, que seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. E aí, irmãos, é nisso que nós precisamos focar e entender qual é a vontade de Deus no céu. Como é que Deus está lá no céu? Porque se a gente não entender isso, será que Deus está lá só orando, mas não está preocupado com ninguém, não está atento para a necessidade de ninguém? Sabe, irmãos, aqui Paulo falou que nós devemos estar edificando e estar sempre em comunhão e no cuidado uns para com os outros. Nós fazemos parte de um reino, irmãos, e nesse reino de justiça nós devemos prestar atenção sobre os nossos irmãos que estão necessitados, que estão precisando, que a gente também pode ser uma resposta para eles. Será como é que eles estão? E nós devemos fazer isso, sabe, irmãos? Eu tenho sido tocado por isso, porque às vezes a gente começa a orar só por nós, às vezes no máximo pela nossa casa, e nós esquecemos dos nossos irmãos. E a palavra do Senhor vai dizer, quando você vê o final do ensinamento que Jesus dá para a oração, Jesus completa, ele fala sobre perdoar ofensas, né? Para que o nosso Pai também perdoe as nossas ofensas. Ou seja, é uma individualidade, porém, nós temos que pensar na coletividade. É cada um no seu lugar, cada indivíduo, a sua maneira, a sua forma de orar, mas nós devemos orar uns pelos outros. E aí ele diz, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão. Dá a mim? Não, dá-nos. No plural, irmãos, o pão de cada dia, e perdoa o quê? As nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Glória a Deus. Então, irmãos, eu me maravilho porque você não vai ver no modelo da oração, e claro que cada um disso aqui, cada palavra dessa aqui, Pai, que Jesus fala aqui tem algo poderoso, mas o que mais me prestou atenção é que Jesus sempre fala, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas ofensas. Então, irmãos, eu creio que Deus está chamando nós para atentarmos para isso e viver um tempo de oração fervorosa. Por quê? Porque Deus, Ele se moveu, Ele entregou o seu Filho para todos, então todos fazem parte desse reino, e quando nós buscamos esse reino e a sua justiça, a palavra do Senhor vai dizer, Paulo escrevendo aos Coríntios, ele diz que o amor não folga com a injustiça. E nisto está intimamente ligado também ao modelo de oração. Ou seja, quando você sabe que alguém está injustiçado, você vai fazer o quê? Você não folga com a injustiça. Você vai orar por ele, vai orar para que ele seja justificado, para que ele se encontre numa posição de justo. Sabe, irmãos, e muitas vezes nós estamos aqui orando, Senhor, que me livra do mal, né? Porque aqui está pedindo para que nos livre do mal, e às vezes a gente está só preocupado com não me livra do mal, mas eu quero que ele se dane, eu quero que ele se ferre, eu quero que ele se dê mal. Não, irmãos, o nosso olhar para cá é só para entender o reino, mas uma vez que você entende que o reino está aqui, é distribuindo, é dando, é fazendo, é intercedendo por um e por outros, porque aí Jesus disse, não se preocupe com as demais coisas, que elas serão acrescentadas.
Você já percebeu que a maioria das vezes que a gente vai orar é pedindo sempre por algo para nós? Mas que tal a gente começar nessa noite, começar a pedir algo pelos outros? Nos colocar, nessa posição, porque a palavra do Senhor diz que nós fomos constituídos reis e sacerdotes, amém? E isso tem uma função muito interessante, porque antigamente um sacerdote, ele era aquele que pegava algo da parte de Deus, apresentava as causas do povo a Deus. Hoje nós estamos aqui, irmãos, nós precisamos continuar apresentando as causas das pessoas a Deus. Tem gente que não sabe nem como orar, tem gente que ainda nem conhece ao Senhor, tem gente que ainda não viu o reino de Deus, tem gente que ainda não entrou no reino de Deus, e nós precisamos orar por essas pessoas, amém? Nós precisamos orar por pessoas também que elas venham a descobrir o que é que elas já têm em Cristo Jesus. E eu fui tocado para trazer essa palavra para mim e para você nessa noite, para que nós possamos orar dessa forma. Eu comecei a me perguntar, porque às vezes é muito comum a gente estar aqui, a gente vem aqui, a gente ora, você ora pelas suas causas, você até ora às vezes por uma pessoa, mas não está preocupado na coletividade, sabe, irmãos? Esses dias eu tenho orado muito, intercedido por pessoas mesmo, inclusive do nosso meio, os da família da fé, amém? Nós sabemos, irmãos, que eles fazem parte de um reino, mas eles ainda não entenderam. Nós precisamos orar. Nós devemos ir ao Pai e dizer: Pai, eis-me aqui, tem alguém precisando de mim? O que eu tenho, eu posso compartilhar com alguém? Sabe, irmãos, às vezes a gente pensa que é só coisas, mas tudo que às vezes alguém precisa é de você chegar e levar uma palavra de conforto. Às vezes o que muitos estão precisando é de você fazer uma ligação e trazer uma palavra de ânimo para ele. É você despertar ele para o que já está dentro dele. Uma pessoa que ainda não entendeu que o reino já habita dentro dele, está vivendo uma vida atribulada, e você dizer: a paz habita dentro de você. Estar orando uns pelos outros, dizer: irmãos, como é que você está? Você está precisando de alguma coisa? Eu vou ir na sua casa orar com você. Irmãos, vamos para a igreja hoje, eu quero orar junto com você. Porque, irmãos, entenda, se fosse para cada um orar na individualidade por si só, por que Deus queria que nós estivéssemos aqui congregando? Então o modelo da nossa oração deve ser orando uns pelos outros, fortalecendo uns aos outros, porque tem dias, irmãos, que às vezes você foi tão sufocado que você não está nem com força para orar, mas quando você chega aqui, alguém pega junto com você e você vai orar. Uma outra coisa que nós precisamos entender é que nós fazemos parte de um corpo, nós somos membro, e a palavra diz que quando um membro está machucado, está ferido, todo o corpo sente, todo o corpo vai sentir aquilo dali, e nós devemos nos esforçar para que o mais rápido possível, esse membro, ele seja restabelecido, ele seja recuperado, ele volte agora a funcionar como ele deveria ser, porque aí o corpo vai funcionar melhor. Nós fazemos parte hoje de uma família, a família Verbo da Vida aqui em Senhor do Bonfim, mas nós fazemos parte de uma família maior, a nível de Brasil, a nível de países, a nível de nações, a nível de mundo mesmo, e os nossos outros irmãos na fé, sabe, irmãos, nós devemos interceder pelas outras igrejas, pelos outros pastores, por aqueles que estão na obra do Senhor, por aqueles que todos os dias eles precisam exercer a sua fé para não desistir, para não fraquejar, para não desanimar, porque todos os dias os embates vêm, mas é a minha e a sua oração que nos fortalece. Às vezes você não sabe, mas amanhece o dia e tem um irmão seu desanimado, está ali sem forças mais para andar. Às vezes naquele dia, eu vou falar, pode ser também o seu pastor. A gente pode, sabe, irmãos, eu tenho visto isso muito nas igrejas. Às vezes as igrejas acham que responsabilidade da igreja é só do pastor. Não, é todos nós. Às vezes nós não podemos fazer muitas coisas financeiramente, às vezes a gente não pode fazer muitas coisas, no que se diz materialmente, mas a Bíblia diz que o reino de Deus habita dentro de mim, dentro de você. E nós podemos fazer muitas coisas. Juntos nós somos mais fortes, juntos nós somos mais do que vencedores. Deus não estabeleceu, sabe, algo só para viver individual, é na coletividade, como o Senhor nos ensinou. É Pai Nosso,
é a favor de todos. Amém, irmãos? Então, nessa noite de oração, nós vamos ter um momento de oração e eu quero que você comece a buscar dentro de você. Primeiro, comece a buscar dentro de você o que Deus já depositou aí dentro. E depois, você vai entender que você tem muito mais do que você achava que tinha. Você pode fazer muito mais do que o que você pode fazer. Sabe, irmãos, eu tenho declarado, eu estou orando esses dias mesmo para as pessoas serem fortalecidas. Nós passamos por um momento muito difícil, nós ainda estamos passando por um momento muito difícil. Se você tem se mantido firme na fé, glória a Deus por isso, eu me alegro com isso. Mas nós não podemos esquecer dos nossos irmãos que têm fraquejado. Nós não podemos esquecer daqueles que têm desanimados. Eu sei que tem muita gente nesse momento que está aflito. A palavra do Senhor, lá em Mateus 6 mesmo, quando ele termina, ele diz: ei, basta o seu dia, o seu mal. Não se preocupe com o dia de amanhã, apenas fique atento a hoje. Mas tem gente que está preocupado com amanhã, com depois de amanhã, com o próximo mês, com o próximo ano. E aí eles não estão buscando primeiro o reino de Deus, eles estão buscando primeiro as coisas para se manter. E essas coisas não vão dar nenhuma segurança, nenhuma garantia de que eles vão se manter. A única coisa que vai manter nós firmes é a palavra do Senhor, é estar firme no Senhor. Então, irmãos, hoje eu quero levantar um clamor aqui. Eu quero convidar você para levantar um clamor por essa igreja. Vamos começar por a nossa igreja. Sabe, irmãos, eu tenho falado, eu tenho sido movido a falar essas coisas, e eu como um pastor eu tenho que falar mesmo. Eu não me contento, eu não me aquieto em ver muitas pessoas paralisadas. Foram paralisadas pelo medo, sabe, pelo desânimo mesmo. Mas nós podemos fazer algo em oração. Nós não vamos manipular a vida deles, mas nós vamos orar. E não só orar, mas também agir, porque a oração, nós falamos pela fé, e a Bíblia diz que a fé, ela tem uma ação conjunta. E eu creio, irmãos, em cada um de nós aqui hoje. Eu quero chamar você para orar por isso aqui hoje. Nós não estamos aqui ainda completo. Existem muitas mais pessoas para estar aqui, para serem fortalecidas. E eu quero motivar você a estar orando por os nossos irmãos, orando por pessoas, orando também por aqueles que ainda não foram alcançados, mas principalmente por aqueles que já foram alcançados. Irmãos, é em vão estar alcançando pessoas e deixando elas para trás. Uma coisa é se eles não quiserem, mas a maioria querem, eles só não estão tendo força. Eles não estão tendo força para se levantar, para vir. Mas cabe a mim e a você dizer: ei, meu irmão, eu vou passar aí hoje na tua casa. Se prepara, se arruma aí que eu vou passar aí. Eu vou te buscar. Eu vou com você. O que é que está faltando, irmão? O que é que está precisando para você vir? Ah, está difícil. Não, irmão, venha, eu vou com você. Eu volto com você. Eu lhe dou uma carona. Eu faço alguma coisa. Mas, irmãos, o reino de Deus e a sua justiça é o que nós devemos buscar. Nós não podemos nos acomodar e nos conformar só com nós mesmos. Amém? Glória a Deus. Você entendeu aonde é que está o reino de Deus? Diga: eu posso muito mais do que eu imagino. Aleluia. Glória a Deus. Então nessa noite nós vamos orar por isso. O Orlando vai conduzir a oração. Pode vir para cá. Aleluia. Eu creio numa unção nesse lugar aqui nessa noite para